Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos chegando aí, vamos todo mundo entrando. Já vou deixando aqui o convite para quem quiser estudar para magistratura, um grupo de estudos de direito civil, teoria e questões, no site do liceuace.elore.com.br. liceuace.elore.com.br. Apenas R$ 49,90. A aula começa dia 4 de junho, tá certo? Serão 10 aulas teóricas com os assuntos mais cobrados em primeira fase da magistratura. E no final de cada aula nós vamos resolver o simulado. Cada aula tem um simulado de 10 questões. No final da aula nós vamos responder e comentar as questões do simulado. Serão ao todo 100 questões de direito civil para você treinar, 10 aulas teóricas. É muito conteúdo, material de apoio bem legal também. Mas estamos aqui para falar da prova do Ministério Público. Mesmo que você não tenha feito essa prova, fique de olho, porque vocês viram que eu já dei as questões, antecipei. Aqui estou corrigindo, porque a gente trabalhou todas as questões no Periscope. Inclusive, na quinta-feira, antes da prova, eu fiz uma live sobre o tema da responsabilidade civil do menor. E os demais temas a gente trabalhou ao longo aí, né, dos meses no Periscope. Bom, o que eu queria, né, falar com vocês? Eu vou ler a questão da prova do Ministério Público, para quem não fez a prova se inteirar. E eu vou fazer essa correção de uma maneira diferente. Quem tiver aí, por favor, convide seus seguidores, porque eu vou ler para vocês o livro do examinador, para quem precisar recorrer já ter uma noção do que ele fala. Então eu não vou estar falando a minha opinião, o que eu responderia. Eu vou dizer as informações que tem na obra do examinador que podem nortear aí um possível espelho de prova, tá certo? E um eventual recurso, se for o caso. Então, vamos. Boa noite, César Leone, um abração para você. Olha lá. Vamos para a primeira questão. Quem já me acompanha aí no Periscope sabe que a gente já falou de todas essas aqui, né? Então, serve como uma revisão. Divas do Parquet entrando na área. Vou colocar na tela virando aqui. Virei aqui. Vamos lá, vamos ler a questão. Vamos ver se todo mundo consegue enxergar. Olha lá. Paulo deixou cair de forma culposa o notebook de propriedade de Carla, causando danos que tornaram aquele aparelho impróprio para o uso. Considere os seguintes fatos, todos provados. Paulo conta com 15 anos de idade, reside com seus pais e tem patrimônio próprio. Explique qual ou quais os legitimados passivos para a ação de responsabilidade civil. Qual a natureza jurídica desta responsabilidade? Tá certo? Bom, voltando aqui para mim. Olha, quem teve a oportunidade, né, quem segue a professora Lúcia Gliocha aí, hoje de manhã no Instagram, ela fez uma live também corrigindo a prova, sensacional, sempre brilhante, professora Lúcia, foi minha professora. E, na verdade, aqui, como eu disse, eu não vou só dar a resposta, também vou citar para vocês o livro do examinador, já para fundamentar eventuais recursos aí para quem precisar. Vou começar aqui pela natureza jurídica dessa responsabilidade, questão que nós falamos na quinta-feira antes da prova. É uma situação em que um menor de 15 anos deixa cair um computador de alguém. Bom, o artigo 186 diz: aquele que por ação ou omissão, imprudência, negligência, vier a causar dano a alguém, né, comete ato ilícito. Quem comete ato ilícito, de acordo com o artigo 927 do Código Civil, tem o dever de indenizar. Só que para você responder civilmente, você tem que ter imputabilidade. E esse menor é inimputável. Ele tem 15 anos de idade, é um absolutamente incapaz. Então, veja, os menores, em regra, não respondem por seus atos, em regra. Por quê? A responsabilidade vai recair sobre os seus pais, de acordo com o artigo 932 e 933 do Código Civil. É uma hipótese de responsabilidade pelo fato de terceiro. Artigo 932, inciso 1.
Qual é o detalhe aqui? Esse menor pode responder civilmente? Sim, mas subsidiariamente, como eu tinha dito para vocês. Então, a natureza jurídica dessa responsabilidade do menor, ela é subsidiária. Ele só vai responder à luz do que dispõe o artigo 928, na impossibilidade, caso os pais não tenham condições de responder, não tenham patrimônio suficiente e ele tenha, sim, patrimônio. E a questão diz que ele tem patrimônio próprio. O Leone, ele vai dizer isso. Vocês lembram que na última live eu disse para vocês, o Leone faz 4 perguntas. Olha o que ele diz. Os menores absolutamente incapazes respondem pelos ilícitos praticados? Estou com o livro dele aqui sublinhado. Eu li para vocês isso na quinta-feira antes da prova. Letra B, a responsabilidade dos menores é solidária ou subsidiária? Eu disse que para o Leone é subsidiária, para toda a doutrina, com base no artigo 928, parágrafo único. A responsabilidade dos pais, ela é objetiva. Veja, os pais respondem, não é nem está sendo perguntado isso, tá? Mas só para você saber. Os pais respondem objetivamente pelos atos dos filhos. Agora, o Leone vai dizer que os pais só respondem, condicionando a conduta reprovável do incapaz. Ele diz, a responsabilidade dos pais é condicionada à conduta reprovável do incapaz. Então, por isso que, na minha opinião, nessa questão ele coloca forma culposa. A Lúcia até disse sobre isso, porque tem culpa do menor aqui, tem uma conduta que, se ele fosse maior, seria culposa. E olha só o que o Leone diz, eu vou ler para vocês aqui, Os pais só responderão pelos danos ocasionados se o menor agir de forma que, se o ato fosse praticado por uma pessoa capaz, também este responderia. E o Leone vai citar o Antunes Varela, vai dizer assim, não se trata de um caso de responsabilidade objetiva do menor, pois o inimputável só responde, como é próprio dessa modalidade de responsabilidade, pelos danos provenientes da sua conduta. Então ele vai dizer aqui que a natureza da responsabilidade civil do menor, ela é subsidiária e subjetiva. Professor, o menor responde subjetivamente? Sim. Ele diz aqui, na verdade, o seguinte. O Leone vai dizer, não se pode falar aqui propriamente em responsabilidade subjetiva. Por quê? Porque se ele é incapaz, você não tem como analisar a culpa, porque ele é inimputável. Então o Leone vai dizer, trata-se na verdade de uma responsabilidade especial das pessoas incapazes. Estão entendendo? Alguém está perguntando aí, poderia falar do ECA? Não tem nada a ver falar do ECA. Por que não tem nada a ver? Porque a pergunta é sobre o caso concreto. Qual a natureza jurídica dessa responsabilidade nesse caso aqui, tá? Então, aqui nós estamos falando, de uma questão específica, respondendo de acordo com a obra do examinador, para quem quiser, José Maria Leone, livro de Direito Civil, parte geral, segunda edição, editora GEM Forense, página 725 a 727, página 725 a 727. Então você tinha que falar que neste caso concreto, não tem espaço para responder muita coisa. Neste caso concreto, a natureza jurídica da responsabilidade do menor é subsidiária, por força do artigo 928, parágrafo único do Código Civil, e trata-se de uma responsabilidade civil especial das pessoas incapazes, porque eles não respondem nem objetivamente e nem propriamente subjetivamente, porque a análise de culpa ela é feita
hipoteticamente, se ele fosse maior, ele responderia. Tá certo? Estão entendendo a lógica? Bom, mas se você já botou que a responsabilidade aqui é subsidiária, legal, ganhou ponto. É interessante que o STJ teve possibilidade de trabalhar esse tema também no informativo 599. O STJ ele diz que a responsabilidade do menor ela é subsidiária, condicional ou mitigada ou equitativa. Como assim? Ela seria subsidiária porque o menor só vai responder, né, na impossibilidade dos pais ressarcirem a vítima. Ela é condicional, mitigada, porque não pode ultrapassar o limite humanitário. A indenização é feita de maneira equitativa, não pode prejudicar o menor do seu próprio sustento. Então, o STJ ele traz essa informação no informativo 599, seria uma boa resposta também. A responsabilidade tem natureza subsidiária, condicional, mitigada ou equitativa, tá certo? Beleza? Tranquilo, gente? Excepcionalmente, como alguém está colocando aí, o menor pode responder solidariamente no caso de ser um menor emancipado voluntariamente ou diretamente pelo ECA, lá no artigo 116, inciso 1. Mas eu acho que não cabia aqui falar sobre isso. Agora, quem são os legitimados passivos para a ação de responsabilidade civil? Veja, o menor responde subsidiariamente. Então, o responsável, os pais, eles têm legitimidade passiva. E é possível ingressar com a ação em face do responsável e em face do menor, para você formular pedidos alternativos. Caso o responsável não tenha meios para indenizar a vítima, o menor, que tem patrimônio próprio, irá responder. Então, quais são os legitimados passivos? Tanto o menor como os seus pais ou responsáveis. Inclusive, o STJ, nesse RESP, nesse informativo 599, ele diz que a ação indenizatória decorrente de ato ilícito, nessa ação indenizatória, não há litisconsórcio passivo necessário. Importante dizer em posição do STJ, não é hipótese de litisconsórcio passivo necessário entre o genitor responsável e o menor causador do dano. É uma hipótese de litisconsórcio passivo facultativo. Porque nesse caso julgado no informativo 599, ingressaram com a ação só contra o pai. Só contra o pai. Só que o pai falou, não, tem que demandar também contra o filho. Não, o litisconsórcio é facultativo. Então, veja, os legitimados são o pai diretamente, o pai e o filho. Só o filho, na minha opinião, é mais complicado, porque o filho responde subsidiariamente. Então, não acho que poderia ingressar diretamente contra o filho, não. Pode ser diretamente contra o filho junto com o pai. Tá certo? Só os pais também eu acho que estaria correta, porque nesse julgado do STJ foi admitido somente contra os pais. Tá certo? Tranquilo? Bom, fechamos essa questão. Quem aí é meu aluno da Emerge, do Portal F3, do Master, do Liceu ACE, do CPURES, quem fez aí a contagem regressiva do CPURES? Tivemos um aulão presencial na Barra, foi sensacional. Quem tiver aí, gostaram, gente? Gostaram? Bom, muito legal, muito legal. Diego do Liceu ACE, Caroline. Gente, depois eu quero o feedback de vocês. Eu estou respondendo aí, à medida do possível, tudo que vocês mandam de direct eu vou respondendo. É muito legal o feedback. Essa daqui foi a questão de número 7, tá? Foi a questão de último 7. Vamos agora para a questão de número 6, para a gente fechar. Essa questão aqui, eu vou dar duas respostas, gente. Eu vou dar duas respostas, porque eu realmente não sei o que o examinador quer aqui. Eu tenho uma opinião, eu vou explicar para vocês. A responsabilidade não é solidária dos pais, tá? Cuidado com isso. A responsabilidade dos pais
eles respondem objetivamente e diretamente, aí no caso, né? Que a gente chama até de responsabilidade indireta no que tange a conduta do filho, mas a legitimidade deles, ela é primária, tá certo? Agora, vamos lá para a questão de número 6. Olha só, quem está perguntando, depois me responde se o curso do Liceu para Magistratura é útil para a Delta. É útil sim, com certeza. Quem vai fazer delegado, quem vai fazer defensoria, pode fazer esse curso da magistratura. Na última prova do Rio Grande do Sul, dei 8 de 10 questões aqui no Periscope. Quero repetir o mesmo nesse curso aí, teoria e questões desse grupo lá do Liceu Aço, tá certo? E vamos ter novidades, hein? Em breve, módulos de direito civil no CPIURES, módulos completos de parte geral, obrigações, contratos reais, família e sucessões. Também fiquem de olho em breve. Em breve ainda tem muito pela frente, curso para defensoria, muita coisa. Portal F3, estamos com uma turma para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Então, me siga nas redes sociais, você vai saber sempre das novidades. Quem vai fazer TRF3, tem um curso no CPIURES também. Então, fiquem de olho aí no Instagram, se você não me segue. Serve para a magistratura do trabalho, com certeza, com certeza. Bom, não tem responsabilidade solidária no 942, gente. Eu fiz a live falando que o Leone pergunta isso em prova oral. Os pais não respondem solidariamente, os menores respondem subsidiariamente. O 942 é para todas as outras hipóteses de responsabilidade pelo fato de terceiro, menos para responsabilidade pelo fato de terceiro do menor, que aí você tem o 928, parágrafo único, que é norma especial. Quem assistiu minha live viu. Vamos para a questão número 6, vamos lá. João, casado com Maria desde 2004, pelo regime da comunhão parcial de bens, proprietário de vários imóveis na cidade do Rio de Janeiro, Ipanema, Tijuca e Barra da Tijuca, doa em 2017 um de seus imóveis localizados na Tijuca, adquirido em 1990, a seu filho mais velho, Manuel, fruto de relacionamento anterior de João. Diante da impugnação formulada por Maria à doação, explique se a pretensão de Maria deve ser julgada procedente ou improcedente. Vamos. Segura um pouquinho as mensagens aí, segura um pouco as mensagens, não adianta falar ao mesmo tempo, segura um pouquinho, que essa questão merece toda a atenção, tá certo? Merece toda a atenção. Renata, depois me manda uma mensagem lá no Instagram para eu tirar essa sua dúvida aí, que não dá para pegar tudo que você está falando aqui, tá certo? Olha só, o que eu queria que vocês entendessem. Olha, eu já trabalhei tanto essa questão aqui, óbvio, que com exemplos diferentes, mas a gente já cansou de falar nisso aqui no Periscope, de graça, hein? Sem falar nos cursos que a gente fez de reta final. Olha só, o João, ele pegou um dos seus imóveis, que era bem particular dele, que ele adquiriu antes do casamento, e doou para um de seus filhos. Tá certo? Bom, você sabe que a doação de ascendente para descendente, ela implica adiantamento de herança. Está lá no artigo 544 do Código Civil. Ela não é inválida, não precisa da autorização dos descendentes, dos outros descendentes, como acontece na compra e venda. Ela implica adiantamento de herança. No momento da morte do doador, aquele que recebeu a doação tem que levar esse bem à colação, de acordo com o artigo 2002, 2003, lá do Código Civil, tá certo? O dever de colacionar esse bem que foi recebido gratuitamente. Só que o cerne da questão não está aí, porque não obstante a possibilidade de Maria, que Maria também é herdeira desse bem que foi doado, porque se ela é casada pelo regime da comunhão parcial de bens, ela vai concorrer com os filhos de João nos bens particulares dele. Então, não obstante Maria, caso João venha a morrer, Maria tem a possibilidade de exigir que esse valor seja colacionado, ela também, de acordo com a lei,
teria a possibilidade de anular esse negócio jurídico ainda em vida de João. Por quê? Porque o artigo 1647, inciso 1, diz que o cônjuge, na verdade, uma pessoa casada, para alienar bens imóveis, e alienar é compra e venda, dação e pagamento, doação. Então, uma pessoa casada, qualquer que seja o regime de bens, salvo a separação absoluta, mesmo que o bem seja particular, para alienar, deve ter a chamada outorga conjugal, a autorização do outro cônjuge. Caso essa autorização não seja dada, você estará diante aí de uma hipótese de anulabilidade do negócio. O artigo 1649 dá um prazo de 2 anos para o cônjuge anular esse negócio jurídico. 2 anos a partir do término da sociedade conjugal. Então, veja, eu assisti a live da professora Lúcia Gliotti, ela falou muito bem. Essa anulação não é essa necessidade da outorga que gera anulação, não pode se render a meros caprichos, do outro cônjuge. Tanto é que, caso um cônjuge imotivadamente não dê autorização, é possível pedir o suprimento judicial da vontade. Bem particular, não dispensa a outorga conjugal não, Tatiana. Nós falamos isso tanto, hein? Você já viu minhas lives. Tem que ter outorga mesmo que o bem seja particular. Mas veja, se a negativa na outorga for fútil, for frívola, pode haver o suprimento judicial da vontade, tá? Mas isso não fica claro na questão. Então, estamos diante de uma questão que o indivíduo doou um imóvel sem a autorização do cônjuge. Gente, não tem o que discutir. Ah, não, mas e a colação? Esquece a colação, por enquanto, porque estamos diante de uma exigência legal. Para alienar bens imóveis, precisa do consentimento do cônjuge. O cônjuge não deu consentimento, o negócio é anulável. Só que aí a resposta pode se bifurcar aqui, a depender do entendimento do examinador. A professora Lúcia Gliotti, eu conversei com ela, eu vi a live dela, com muito brilhantismo, ela fez uma análise dos bairros que são citados aqui, Ipanema, Tijuca, Barra da Tijuca, e ela diz que o imóvel aqui é na Tijuca, de 1990, provavelmente é um imóvel de pequeno valor, e ele tem vários imóveis. Então, a Maria teria que comprovar aqui o prejuízo para anular, para não ser uma negativa apenas por capricho. Gente, as pessoas estão me perguntando se pode falar em adiantamento de legítima. Ainda não. Adiantamento de legítima, calma, eu já falei isso. É adiantamento de legítima, pode levar à colação? Pode, mas a questão é outra. Ela entrou com uma ação anulatória. O cerne da questão não está na colação, não está no adiantamento de legítima. Você tem que dar uma posição sobre a ação anulatória. Ela pode anular? Pode. Artigo 1647, combinado com 1649. Ah, professor, mas e se eu interpretar que esse imóvel, ele, no contexto geral, ele não gera um prejuízo para Maria? Aí que eu estou falando, primeira possibilidade de resposta. Você teria que dizer, calma, Diego, espera um pouquinho, gente, senão eu não consigo. Vocês ficam perguntando outras coisas. Eu não consegui ainda, responder aqui. Segura um pouco, depois eu tiro as dúvidas. Você precisa entender que a pergunta é, diante da impugnação formulada por Maria, explique se a pretensão deve ser julgada procedente ou improcedente. Você vai ter que começar dizendo, o Código Civil diz que na alienação de bens imóveis, o cônjuge precisa da autorização do outro, no regime da comunhão parcial de bens. Artigo 1647, inciso 1. Caso não seja dada a autorização, é hipótese de anulação do negócio jurídico. Artigo 1649. Primeiro padrão de resposta que você pode dizer, como a Lúcia disse. No entanto, no caso concreto,
essa anulação não pode decorrer de um mero capricho. É necessário demonstrar o prejuízo por não ter tido esse consentimento. Como ele detinha vários imóveis e esse era um bem particular, não é possível verificar o prejuízo. Essa é uma posição que você poderia adotar. E mais, considerando ainda que não haverá prejuízo ao final, porque ao final esse bem deverá ser levado à colação, com base no artigo 544 do Código Civil, porque é um adiantamento de legítima, combinado com o artigo 2003 do Código Civil. Essa é uma possibilidade de resposta, uma das possibilidades que o examinador poderia considerar correta. Mas na minha opinião, eu vou pegar o livro do examinador, eu acho que ele queria que você dissesse que, apesar de ser um adiantamento de legítima, apesar desse bem poder ser levado à colação, neste caso, como é uma alienação de bem imóvel, e eles são casados pelo regime da comunhão parcial, seria necessária a autorização do cônjuge, sob pena de anulabilidade. Então a ação teria que ser julgada procedente. Então eu dei um padrão de resposta para você julgar improcedente, que foi o que eu falei antes, e um padrão de resposta agora para quem julgou procedente. Eu não vejo muito como fugir disso. Se você disse que era improcedente, é pelos motivos que eu falei, né? Que apesar de na lei dizer que é anulável, tem que demonstrar o prejuízo. Agora, se você julgou que é procedente, o pedido é letra de lei, artigo 1647, tá certo? E por que eu acho isso? Por que eu acho isso? Porque a questão, apesar de falar de vários imóveis, vários bairros, eu não tenho como ter certeza se ela tem ou não tem prejuízo. Se a recusa dela seria justa ou não. Pode ser que esse imóvel estivesse alugado, fosse uma fonte de renda para a família. Então, eu não tenho como saber disso. Que ela tem meação dos frutos, isso o examinador sabe, não é essa a questão, entendeu? A questão é, a lei diz que é anulável, pode ou não pode anular nesse caso? E olha o que o examinador vai dizer. Gente, livro do Leone, Direito de Família, primeira edição, vou dar para vocês aqui a página, tá certo? Página 511. Ele diz assim: e a doação de bens particulares seria possível? Exatamente a questão. Ele faz uma pergunta. Aqui, ó. Tá em vermelho. Seria possível uma pessoa casada doar bens particulares? É a mesma pergunta da prova, não é? Concordam comigo? É a mesma pergunta da prova. Parece-me que não. Parece-me que não, ele diz. Por força do inciso 1º do artigo 1647, que veda a alienação, que inclui a gratuita por meio de doação, sem discriminar se refere a bens comuns ou a particulares. Olha aí, e tem muita gente me perguntando o seguinte: professor, por que não é o inciso 4 do artigo 1647? Veja, o artigo 4 faz ressalva à doação de bens comuns apenas. Gente, olha só, o artigo 1647, inciso 4, para toda a doutrina, o Carlos Roberto Gonçalves vai dizer também isso, Cristiano Chaves, se aplica a doações de bens móveis e comuns. Ah, mas o artigo não fala em bens móveis. Tudo bem, mas o inciso 1º fala em bens imóveis. Então o inciso 4 só pode se referir a bens móveis. Então, se eu estiver doando um bem móvel, um bem comum, eu aplico o artigo 1657, inciso 4. Mas se é um bem imóvel, seja compra e venda ou doação, eu aplico o 1657, inciso 1. Tá certo? E essa expressão aí, eles podem se referir a futura meação, é para o regime da participação final dos aquestos, tá certo? Esse imóvel da questão não vai para meação, não vai porque ele é bem anterior, vai para herança, não para meação, tá certo?
Então, não tem nada a ver o artigo 1157, inciso 4. O Leone diz expressamente isso. Ele diz, eu vou ler para vocês, se você não acredita, eu estou lendo o que o examinador fala, é quem vai corrigir a sua prova, né? Ele diz assim: além disso, na hipótese do inciso 1 do artigo 1647, refere-se tanto a bens comuns como particulares, ao passo que o inciso 4 refere-se exclusivamente aos bens comuns. E ele diz: e as doações particulares, é possível anular? Sim, por força do inciso 1. Então, gente, eu dei duas possibilidades de resposta, né? Eu, com todas as vênias aqui, estou dando uma outra possibilidade diferente da que a Lúcia Gliotti deu. Mas eu entendo o que ela disse. Ela fez uma análise do enunciado e interpretou que a eventual recusa da esposa em dar a outorga seria injustificada, porque não teria prejuízo para ela essa doação. Isso a lei permite o juiz até suprir a vontade. Mas eu acho que a questão não traz esses dados todos para a gente ter certeza que não teria prejuízo. Então você poderia até trabalhar com uma resposta bifurcada. O problema é espaço para responder. Tá certo? Vocês entenderam, gente? Herança de pessoa viva, Alice? Não. Por que herança de pessoa viva? Né? O direito, por vezes, trabalha, né? Essa possibilidade de herança, a discussão não é discutir herança de pessoa viva, é anular um negócio jurídico que é vedado. É proibido, né? Proibido, né? O cônjuge não deve alienar bens sem o consentimento do outro. Não está discutindo herança aqui. Está discutindo um negócio que pode afetar diretamente a economia do casal. E a ideia da Lúcia é justamente essa, que parece que não afeta, porque ele tem vários imóveis, entendeu? Então, eu acho que o Leone é um examinador muito justo, ele vai considerar muitas possibilidades aqui, tá? Mas fica essa minha sugestão de resposta. E confira também a live da professora Lúcia Gliotti para vocês terem aí a posição dela. Curso para a segunda fase, Ramon. Grande, Ramon. Foi você que veio falar comigo lá no dia D do CPURES? Olha, acredito que sim, acredito que vai ter curso para a segunda fase. Pergunta lá no CPURES se vai ter curso para a segunda fase também, tá certo? Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer o carinho de vocês aí nos últimos dias. E fiquem de olho lá no Instagram, as novidades, muito curso aí para ajudar vocês, tá? Para ajudar. Eu faço o curso para ajudar. Eu não quero atrapalhar, não quero encher você de aulas desnecessárias também. Tranquilo? Bom, gente, fiquei muito feliz aí, pude antecipar as questões de certa maneira aqui no Instagram, de graça, para quem me acompanha, no Instagram não, no Periscope. Convença os seus amigos a baixar o Periscope, que vale muito a pena. Ó, Direito Civil tem eu, tem a Lúcia Gliotti, tem a Cláudia Barros em processo em penal, temos aí o Juan empresarial, o Antônio José em processo penal, o Décio em processo penal, muita gente boa, né? O Pedro Barreto aí dando dicas para tributário. Então, gente, né? O Petrúcio, sigam o professor Petrúcio Malafaia também, que vai dar dicas de tributário, instituições para defensoria, muitas possibilidades, tá certo? Sauê em processo penal tá fazendo? Eu não vejo o Sauê ainda. Pô, sensacional. O Sauê, meu colega lá da EMERGE. Top. Tá certo, gente? Muito obrigado aí pela participação de vocês. Uma boa noite e até a próxima.